Fala pessoal, Bruno aqui mais uma vez da House, podcast aqui sobre gestão de investimentos. A gente está aqui fechando o evento aqui, Leilão Summit Day. Estamos no finalzinho com a galera aqui da Micasa, o podcast Micasa, podcast que trata da parte de imobiliário, né? Então a gente vai conversar um pouquinho desse assunto e tal. A galera acabou de descer do palco, tava lá no painel. A gente vai querer saber como é que foi essa receptividade do público, querer saber um pouquinho da história deles também. E já vamos direto para o assunto, né? A gente está aqui com Cássio. Cássio, né? Isso, Cássio, sou eu. Rodrigo e Matheus. Show de bola. E, gente, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Tá? Aqui é uma conversa para falar um pouquinho aí do que vocês estão achando do evento. E aí, pode iniciar aí. O que vocês estão achando? Estão gostando? O evento tá lindo, maravilhoso. A gente teve uma oportunidade de estar num painel com o Barsi, que é uma referência, né, cara? Uma honra sentar numa cadeira ali do lado daquelas pessoas, né? Então tivemos ali um painel com o João Gondim, com o Barsi, com o Xandão, com o João Angeli, Piero Mota, que é um grande investidor do mercado. Isso é engraçado porque há 2 anos atrás a gente não tinha nem expectativa de conhecer essas pessoas, né? E o podcast trouxe aí pra gente essa oportunidade de ter network e conectar com o mercado e fazer amigos nesse mercado que a gente nem imaginava e tomar essa proporção de uma maneira tão rápida, né? Então a gente tem muita gratidão pelo João Angeli, que foi o grande idealizador. A gente tem participação direta também na construção desse evento. Então ele é um amigo do coração aí. E tá lindo de ver, tá lotado. A gente tá doido pra ver o próximo. Show de bola. Nosso podcast surgiu meio que com uma iniciativa parecida com a do evento, né? Trazer inovação mesmo, trazer o conhecimento de verdade pro mercado. E Exato. no mercado imobiliário falta muito isso, né? Porque não é um mercado tão sexy. Os jovens, eles não querem trabalhar no mercado imobiliário. Eles gostam de opções. Eles gostam de Eles ações. gostam de ganhar dinheiro rápido. É um mercado muito antigo também, então as pessoas elas são muito carentes de informação de qualidade. Foi um dos motivos pelos quais a gente criou o podcast também, porque faltava informação pra gente mesmo consumir. E hoje legal. não falta mais porque a gente então, conseguiu um reunir isso. evento como esse aqui, então vocês estão num paraíso aí, Exato. realizado, né? E a gente jovem, mostrando interessado nesse mercado que é tão tradicional. Porque você fala mercado imobiliário, você pensa no tiozinho de cabelo branco, né? Da caminhonete, né? O João sempre fala, o tiozinho da lancha. Que só quem já tem dinheiro que consegue fazer alguma coisa no mercado imobiliário. E a gente quer mostrar que não é isso. E quer tornar o mercado mais sexy para os jovens. Porque todo mundo quer trabalhar na Faria Lima. Todo mundo quer ir para XP. Todo mundo quer usar coletinho. Né? Mas ninguém quer ir para construção. São poucos, né? Então a gente quer disseminar que é um mercado muito lucrativo, é um mercado que tem muitas oportunidades, carente de tecnologia, e a gente quer fomentar isso no mercado. E eu brinco que a galera que é da XP, Investimentos, BTG, assim que tem a primeira oportunidade de investir no mercado imobiliário, investe. Né? Os caras estão doidinhos pra investir, só estão esperando a oportunidade. Eu já trabalhei lá na XP e tô aqui hoje. Tá vendo? É assim, a gente não é contra ações, né? A gente investe nisso. A gente investe tem nisso. também. Sim. Só que a gente também entende que, assim, em certos momentos, principalmente quando você tá começando a juntar patrimônio, tá começando a investir mais forte, você precisa fazer algumas escolhas. Né? E como é que foi lá? Sem muito spoiler, né? Porque assim, o evento, a gente até vai fazer um CTA pro próximo evento, que esse aqui já é um sucesso, com certeza vai ter outro, né? Repetir, parabenizando aí o João, né? O pessoal da Leilão Pix. Mas como é que foi essa conversa lá com o Bassi, né? Que o Bassi hoje só contextualizando, é o maior investidor da Bolsa, maior investidor pessoa física, maior CPF aí, acho que tem mais de 5 bi em ações, tem empresas multinacionais que ele tem mais de 5% de participações, o cara é sem comentário. E como é que foi esse feeling, assim, né, dele, que é investidor de Bolsa há mais de 50 anos, com o mercado imobiliário? Na minha visão, ele foi picado pela mosquinha do mercado imobiliário. Foi, nossa, aquela velha picada. A gente conversou aqui com 8 pessoas e a gente percebeu isso. Aquela picadinha. Não, mercado como assim? Quando como você se assim? apaixona, você não volta atrás. Você fala, cara, sabe por quê? Porque o mercado imobiliário, você realiza sonhos. Não é dinheiro pelo dinheiro. Entendeu? Você realiza sonhos. E o João tem uma frase que sempre me marca, que ele sempre fala. Quando você acorda embaixo de um imóvel.
Quando você vai até o trabalho, você chega num outro imóvel. Quando você vai para academia, você chega num outro imóvel. Então a vida está embaixo, dentro de imóveis. Uhum. Então você é feliz dentro de imóveis, você tem tristezas dentro de imóveis, tudo, a vida se passa dentro de imóveis. Então é um mercado que realiza sonhos. Por isso que é tão apaixonante você ver uma família que veio do nada, conquista sua casa. É uma alegria tremenda. E isso motiva. E a gente quer democratizar a informação para que mais famílias tenham sua casa. Show. Através de bons profissionais que auxiliem eles da melhor forma. Né? Então, é por isso que é tão cativante. Às vezes você compra uma ação, vende e você não tem esse emocional. Uhum. Né? E o mercado traz isso pra gente. E até a discussão ali do painel, né, que vocês estavam, era ações versus fundo imobiliário versus leilões. Nossa, Quem leva colocaram melhor? isso lá e colocaram o básico, colocaram E é exatamente Nossa, o que o Cássio falou. Se você for parar para pensar, as ações e os fundos imobiliários não passam de empresas baseadas em imóveis. Sim. As ações precisam de uma sede, as empresas sim, portadoras sim. das ações precisam de um lugar para operar. Os fundos imobiliários é um grupo de pessoas que se junta Sim. para investir em imóveis. Então, no final das contas, tudo acaba em imóvel. Tudo Tudo acaba acaba em em imóvel. imóvel. A gente... E aí eu só contextualizando, porque aí eu vou querer entender o porquê do podcast, né? Mas a gente fez um podcast nosso para o nosso público do agro, e a gente conversou com o seu Valmir lá no Goiás, aí ele fala lá, né? Terra é terra, não se desfaça da terra. É isso, né? Você pode ser produtor, você pode ser um industrial, comerciante, mas assim, terra sempre vai continuar sendo Deus terra. não fará mais delas. Pois Eu tenho essa frase que é do Homer Simpson até, do Ah. desenho, que ele fala: compre terras, Deus não fará mais delas. Verdade. Não existe mais criação. A não ser que o Elon Musk pode trazer Marte, alguma coisa ainda, mas acho que demora, né? E como é que foi a ideia do podcast? Por que o podcast? Eu sei que vocês têm um propósito, desculpa, de democratizar, de trazer informação para a galera, não só específico para leilão, né, pelo que eu entendi, mas para o setor imobiliário e tal. Por que do formato de podcast? Quer falar você, Rô? Cara, a gente sempre gostou de ouvir podcast. Mas a gente nunca teve um podcast que era do nosso ramo. Né? A gente sempre acompanhou o PrimoCast, os Sócios, podcasts grandes de negócio. Só que aí você quer se aperfeiçoar no mercado imobiliário, não tinha nada. Aí a gente falou, pô, já que a gente gosta tanto. Não tinha nada na época que a gente começou, né? E a gente Hoje veio do a gente mercado tem imobiliário. mais iniciativas. A gente começou em 21. Show. Né? Final de dezembro Depois de veio 2021. mais um boom que criou vários e vários podcasts. A gente fala que a gente é resiliente, né? A gente tá há 2 anos sem falhar, semana a semana, trazendo convidado, fazendo sem desistir. Porque você faz isso também, você sabe que não é fácil. Sim. Podcast não dá dinheiro. Sim. Ainda. Né? Os famosos lá conseguem, né? Mas a gente faz muito por propósito e a ideia era mesmo por gosto. Falei, pô, é um conteúdo que a gente consegue aprofundar, não é só um vídeo curto de Instagram, não é só um vídeo muito específico de YouTube, a gente consegue realmente conversar com a pessoa, né? Tirar as dúvidas que a gente quer saber. E a gente veio do mercado imobiliário, a gente tem uma empresa de imóveis planejados, então a gente já estava inserido e a gente sentia a mesma carência que as pessoas que estão aqui no evento hoje sentiram para vir. A gente não se tinha sentia conhecimento, desconectado do desconexão. mercado, né? Não tinha referências para que a gente pudesse se basear. Nossas referências em negócios eram o JJ, os Sócios, o PrimoCast, só que nada nichado no mercado imobiliário. Então foi um dos grandes motivos para a gente se inserir, foi Já a que carência não tem, nossa vamos mesmo. fazer. Né? Já que Foi não tem, basicamente vamos fazer. isso. Cara, e para quem consome, né, para audiência de leilão, né, a gente percebe muita pessoa, né, muito focado no leilão e tal, arrematar e tal, não sei o quê. Mas quem é desse mercado, você tem que ter um conhecimento básico de tudo, né? Então você tem que ter conhecimento da parte jurídica, conhecimento da parte de extração, mineração desses imóveis, e o principal do mercado imobiliário, porque é tudo, né, lastreado em terra. Então, assim, é importante que eles tenham um conhecimento do setor imobiliário para poder não fazer besteira. Então, vocês podem, né, criar esse produto, essa informação, né, esses conteúdos
para que esse público não consuma apenas Leilão. Leilão. né? Não fique só na questão do leilão. A gente conversou com o Edgar e olha que louco, cara. Não sei se vocês conhecem, mas Conheço. o Edgar é o seguinte, ele só esse ano ele arrematou ele teve uma de venda total algo em torno de 2,4 bilhões, que ele tem várias incorporações e tal, vários projetos. E aí eu falando, caramba, 2,4 bi, sabe quantos imóveis tem na Caixa Econômica, a leilão? 10 mil imóveis. Se a gente pegar o preço de mercado, o valor de mercado desses 10 mil imóveis, dá algo em torno de 2 bilhões, 2,2 bilhões. Então só ele, sozinho, movimentou, gerou mais receita de todos os 10 mil imóveis da Caixa. Uhum. Então, o imóvel de leilão é uma ponta do iceberg. Então é importante entender. Eu percebo de verdade que os maiores players é os que sabem mesclar as estratégias, não é, Rodrigão? Sim. Que a gente entrevistou, os que são maiores, eles não só fazem uma coisa. Eles fazem estratégias de consórcio para comprar coisas em leilão, eles compram em leilão para fazer o flip, eles Faz fazem financiamento para construir, eles mesclam as estratégias do mercado imobiliário e ganham dinheiro em vários lugares diferentes. Então, esse foi o padrão que vocês identificaram conversando Que com essa são galera. os que mais hypam. Existe, lógico que nichar as coisas facilita, principalmente para quem está começando. Mas esses caras que a gente percebeu que mais tiveram resultado mais alto nível mesmo, é os que sabem cruzar. Só que isso também, pra chegar na pessoa mesmo, Uhum. é mais difícil ainda, né? Que a gente tá falando de caras que são especialistas e, claro, né? Eles vão conhecer estratégias mais avançadas Já de tem os financiamento, contatos também. de alavancagem, de tudo mais. Provavelmente não vai vender curso. Só que imagina uma É. pessoa comum. Imagina uma pessoa comum. Como ela vai ter acesso a isso? Como ela vai comprar um imóvel da maneira certa, da melhor maneira? A pessoa comum, ela só acha que comprar na planta é bom. Ou então comprar um imóvel ali no bairro dela, que ela viu. Ela não conhece de leilão, não conhece de consórcio, não conhece de financiamento, não conhece de aquisição de terreno e construção. E é isso que a gente quer trazer também para a pessoa comum. Não só... Então, Rodrigo, vocês tratam não só do imobiliário, mas setor de imóveis, mas também Tudo que permeia. O crédito, né? Tudo que Tudo permeia. que- Holders ali. Escolher Cara, bons fornecedores para fazer Aham. uma reforma, a gente leva empresas de reforma, empresas de serviços, Cara, a marcenarias, gente leva tudo que manorias. envolve a casa da pessoa. Então, por exemplo, a gente já levou um pessoal lá para falar de patrimônio familiar. Então, a pessoa que quer construir uma casa, quer ter um lar para morar, ela precisa primeiro construir um patrimônio. E às vezes ela não tem, às vezes está começando, tem o primeiro emprego agora. Como que faz? Pô, vamos levar um cara para ajudar ela a construir o patrimônio dela, a organizar as finanças. Mesma coisa, inteligência emocional, podemos levar convidados de inteligência emocional porque são áreas que permeiam tudo, não só o mercado imobiliário. Show. A gente fala que leva pessoas do negócio do mercado imobiliário, É. né? Que são, na verdade, empreendedores. São empreendedores, muitos deles começaram do zero, sem nenhum real no bolso, e muitos alcançaram muita prosperidade nesse mercado. Por isso que é um mercado tão encantador, né? Mas as pessoas não enxergam que a barreira de entrada, se ela tiver conhecimento, é tão fácil quanto ela comprar um FII de R$100. Só que ela precisa ter conhecimento, não é tão fácil quanto clicar lá no botão da XP e comprar um FII. Que até para isso precisa ter conhecimento, só Sim. falo pela facilidade. E a gente quer trazer isso, movimentar isso e cada vez mais trazer essa mensagem que qualquer pessoa consegue ganhar dinheiro no mercado imobiliário, desde que ela tenha uma base certa ou conheça as pessoas que têm uma base para ajudar ela. Principalmente para você fazer uma alavancagem de patrimônio também, né? Porque diferente do mercado financeiro, claro, você consegue se alavancar no mercado financeiro? Consegue, mas de formas muito, muito arriscadas, com opções, com estratégias mirabolantes. O mercado imobiliário, ele te dá a possibilidade de se alavancar de uma outra forma, né? Quando os caras olham as pessoas falando, não, comprei um imóvel de 1 milhão, de 2 milhões, de 10 milhões, igual o próprio Piero tava falando, o Angeli também arremata vários imóveis assim. Os caras, eles não põem todo esse dinheiro no negócio. Geralmente eles põem 10% do dinheiro para pagar uma entrada, pegam um financiamento para não sei quantas vezes, eles vendem um negócio em 6 meses e um negócio que você usou 10%,
você mexeu com um dinheiro que na verdade era 10 vezes maior do que o que você tinha. Alavancagem. Isso. E isso o mercado financeiro não te permite. A falta de Fazer, né? conhecimento. Você até consegue fazer a alavancagem lá, mas você tem um risco de você perder tudo e até ficar devendo para a corretora. Exato, e é uma Exatamente. flutuação que depende de fatores que você muitas vezes não controla, né? A não ser que você seja um especialista extremamente avançado do mercado financeiro. Sim. Quando a gente está falando de um imóvel, a gente tem como controlar as variáveis que estão ali dentro, né? Você escolhe o bairro, você escolhe a região, você escolhe o projeto, você sabe quanto você vai gastar. Você E não tem fica a à mercê. flutuação, né? Você não fica à mercê de vários outros fatores que no mercado financeiro podem te levar à ruína em instantes. Né, Mati? E Rodrigo, Cássio, Matheus, um assunto que, né, foi bem recorrente também hoje, que a gente percebeu e tal, né, e inclusive o Gustavo sempre toca nesse assunto, a gente falando questão de leilão, né? A gente vê muitas histórias do pessoal, pô, arrematei aqui, galera, faz uma história lá, galera, arrematei esse imóvel aqui, 70% de desconto e tal, arrematei esse imóvel, e ninguém posta na hora que vende. Então um monte de gente postando imóvel que arrematou com 90% de deságio, mas eu vejo poucos posts Mostrando de a venda, venda, né, cara? E aí, como vocês conversam muito com a galera do setor imobiliário, o que vocês têm percebido, ainda mais com essa questão, né, de contexto macroeconômico, com guerra, com taxa de juros altas e tal, não sei o que vocês percebem hoje com relação à liquidez de mercado? A gente está se caminhando para a bolha, a gente está tendo um problema de alta taxa de juros, por isso está prejudicando a venda. Qual é a percepção de vocês? Olha, Cara, o que a gente percebeu, o que vários nos falaram não é a hora de vender. Caramba! Agora é hora de comprar. a gente teve até recentemente aí indicadores saindo da Confederação Brasileira, acho que de incorporação, que os incorporadores e as construtoras, no geral, estão com receio do cenário econômico, principalmente esse ano, por conta das eleições. Então, ocorreu uma queda na oferta de lançamentos imobiliários. Só que a demanda continua aquecida, a galera está procurando. Então, o fato de o Cássio falar que não é o momento de vender, por quê? Porque espera-se uma valorização maior ainda a partir de hoje. Porque os caras estão com medo de lançar novos imóveis, a demanda está bombando ainda, vai chegar uma hora que vai faltar imóvel no mercado. A gente chega alguns especialistas do mercado. O Caio Lobo é um deles, que é um incorporador, né? Tem uma página lá. Ele soltou uma matéria falando sobre isso. São né? os indicadores que da CBC. as construtoras, por conta própria, seguraram o lançamento por medo, pelos juros altos. Por quê? A construtora depende de alavancagem e juros altos é ruim para ela. Então ela segurou. Entendi. Se ela segurou, a gente está num momento, talvez, de juros altos e isso vai gerar... Mas a demanda, que na verdade continuou. As pessoas continuam comprando. Então vai gerar pessoas querendo comprar e poucas unidades no futuro. Isso vai levar uma... Só para você ter uma então, ideia. Sempre a gente tem uma sobreoferta, depois vai para uma crise, aí da crise tem uma recuperação, da recuperação começa a ter uma supervalorização. Então o Caio trouxe para a gente que esse período de recessão, que sempre acontece, o mercado é um ciclo, né? Ele vai ser mais curto porque as construtoras estão lançando menos e aí vai gerar uma demanda maior do que a oferta de imóveis que vão ter. Só para você ter uma... É uma análise, né? Não sabemos o que vai acontecer no futuro. Só para você ter uma sentido. noção de números desse momento que o Cássio está falando. Houve uma queda de 44% nos lançamentos desse trimestre comparado ao mesmo trimestre do ano passado. Nossa! 44%. 44%. E as vendas caiu só 9,5%, que é considerado baixo. Ou seja, a demanda está aquecidíssima. Só que é o que o Cássio falou, A o gente tem mercado déficit imobiliário... habitacional? Vocês têm algum Tem. dado? O Brasil sempre teve déficit O Brasil habitacional, ele tem mais baixa déficit renda. habitacional do que a Índia, se eu não me engano. É que a gente não vê muito porque esse déficit está concentrado na baixa renda, que é as regiões periféricas do Brasil. Entendi. Mas o que o Cássio falou o ciclo imobiliário é longo. Então, por conta dessa queda atual nos lançamentos, as pessoas não enxergam esse ciclo completo, né? Que Não, tem todo alto, mundo quer baixo, comprar, todo mundo quer quer lá falando que tá ganhando dinheiro. Ninguém quer comprar quando fala que tá Mas ruim. agora É a não tem mesma ninguém coisa. falando, tá todo mundo falando. Mas o mais legal que tá do mercado ruim. é que sempre Feito tem uma malandro. estratégia de acordo com cada ciclo que o mercado tá. Exato. Né? A gente fez um episódio com o João Goldin, que é esse ano, que é o que esperar do mercado imobiliário em 2023. Porque tá todo mundo assim, com a taxa de juros alta e tudo mais, né? Só que tudo tem momento no mercado. Se o juros está alto e as pessoas estão pegando menos financiamento para comprar casa,
os preços dos imóveis também vão baixando, que é o que está acontecendo agora. Então as pessoas, as construtoras agora estão fazendo o quê? Estão justamente comprando terreno, estão começando a preparar. Estão achando bons negócios porque tem Exato, gente querendo O que vender. vai acontecer daqui a pouco? Medo. Os juros daqui a pouco caem de volta para a mesma taxa que estava antes e as pessoas vão querer o quê? Vão querer pegar um financiamento para comprar uma casa. E aí quem que vai estar com demanda em estoque vai vender bastante. Se a pessoa tiver a informação certa, ela ganha dinheiro. Uhum. Pensa comigo, o juros está alto, certo? Beleza. Teoricamente, a demanda cai, porque o juros está alto e as pessoas têm medo. Uhum. Então aparecem boas oportunidades. Essa pessoa compra agora e faz financiado, por exemplo, pensa que daqui 2 anos, num ciclo que é normal, os juros caia. A pessoa não sabe que ela pode ir no banco pedir portabilidade e Financiamento baixar dela. os juros dela. Você não vai pagar os juros até o final do período. Você não vai fixar 12, 15% ao ano. Depende da que modalidade tá agora lá, mas dá pra até fazer. o final. Então Exato. existe a portabilidade. Então se o juro for a 6%, você pede portabilidade. Se o seu banco não te der, você vai no outro e ele vai te oferecer pra você mudar o financiamento. Você não vai ficar preso. Você não vai ficar preso a essa taxa. Então é um momento de compra, segundo todos os especialistas que a gente conversa. Show. E é possível utilizar consórcio para arrematar? Para arrematar, não. Até falamos isso Tá. no palco. Certo. Existem estratégias para você fazer isso. Se você tiver uma carta contemplada, você não consegue pegar a carta e levá-la no leiloeiro. Mas se você tiver um imóvel próprio já, você pode pegar essa carta, comprar o seu próprio imóvel, pegar o dinheiro e arrematar. Faz a alienação. Então esse é tem a o liquidez. cross de juntar as estratégias, né? Certo. Então, mas quem faz isso? Quem tem informação. As pessoas não Entendi. sabem nem por que estão comprando um consórcio, muitas vezes. Entendi. Ela sabe que ela quer, mas ela não sabe como usar. Nesse momento também de juros altos, o consórcio também é uma outra opção, né? É Que a uma gente outra tá opção. falando de ciclos. Pois Porque é. o consórcio é como se fosse um financiamento ao inverso. Uhum. Sim, Então, sim, sim. tem muita gente agora, o próprio Piero, ele tá comprando um imóvel lá de 25 milhões, né? Qual a estratégia que ele tá usando agora? Consórcio. Porque ele não vai fazer um financiamento, ele vai fazer uma estratégia que ele vai pegar o valor que ele daria de entrada no financiamento, ele vai entrar num grupo de consórcio, ele vai fazer uma estratégia para ele ser contemplado mais rápido. Ao invés dele pegar o financiamento a 12, 15% ao ano, ele vai pegar um consórcio Ele com vai uma pegar taxa uma muito taxa de menor administração de 20% em 6 anos, 5 anos, É. 10 anos. e ele vai usar Né? uma parte do capital dele, que seria a entrada, para ele fazer a estratégia Pra fazer para o ser lance. contemplado, com lance embutido, com diversas estratégias. Mas quando a gente fala de consórcio, a maioria da cabeça da pessoa vem um preconceito e vem, isso é para baixa renda, que quer comprar uma motinha. E não Só que é sabe tudo- que os baleias do mercado usam demais essa estratégia. O E é ciclo consórcio, o saldo devedor, ele está vinculado a alguma taxa, algum IPCA, IGPM? Porque tem a Existe- taxa de administração e tem, Sim. tem a- Existe uma correção na carta de crédito, que é o NCC, se eu não me engano, né? Que eles usam. Depende Não da sei se é administradora. Também depende. Existe algum. uma Cada correção. administradora, cada grupo usa Seu um critério. diferente. Aí tem mais a taxa de administração. Show Não. de bola. Como a gente falou, é um mundo à parte. É um mundo também. à Igual parte. o leilão é um mundo à parte do mercado imobiliário, o consórcio também, mas tudo se conecta. É Tudo possível se conecta. você usar tudo. E Todas até as por, etapas. até por isso cartas de crédito estão mais em alta agora, né? Exato. Porque o financiamento e, tá... gente, como é que tá os resultados do podcast de vocês? Assim, parabéns, né? Obrigado. Porque, assim, não é fácil, né? Não é a gente fácil. fala aqui, né? Todo trabalho, nossa, muito perrengue e tal. Parabéns, assim. Eu sei que, eu até conversando com várias pessoas, tem gente que... influência aqui que é da área de leilão. Eles falam, tem gente que arrematou imóvel aqui só consumindo meus feeds do Instagram. E sem nem comprar meu curso. Aí eu falei, cara, independente de comprar teu curso ou não, só o fato do teu conhecimento estar ajudando essa pessoa de alguma forma, independente de religião e tal, o universo ele vai te devolver isso, cara. Então, parabéns assim Obrigado. pela Obrigado. questão de vocês estarem dando esse primeiro passo de conscientizar que existe um caminho que é glamouroso, sim, né? Ele foi um pouco o patinho feio historicamente, né? A galera, como a gente conversou no começo, sempre que gosta do coletinho, né? Coletinho, Criou-se um tabu, né? Ao longo do tempo. pois é, tal, eu gosto ali, eu sou um Faria Lima e tal, não sei o quê. E aí deixou um pouco do imóvel lá, vocês estão desmistificando isso. Mas
questão de resultado, né? Qual o objetivo de vocês com a audiência, né? Vocês têm algum curso, alguma mentoria, algum produto? Cara, hoje a gente faz pra ajudar mesmo. Não tem nenhum curso, nenhuma mentoria, então, nada disso. Nosso propósito é fazer a pessoa comprar a casa da melhor forma. Mas vocês têm patrocinadores? Têm interesse com patrocínio? Então, Sim, bora a gente conversar. tem patrocinadores, tá buscando mais. Não é para poder levar essa mensagem cada vez mais e maior, né? Sim. Mas hoje o que dá dinheiro pra gente é a nossa empresa de imóveis. A gente faz isso pro propósito mesmo. Nossa senhora, então parabéns dobrado, tá? Cara, você perguntou do resultado. Acho que um dos maiores resultados que a gente teve fazendo podcast aqui, não o dinheiro, é o network. É poder estar aqui hoje. Tá aqui hoje. Se Tá a aqui gente com não você, tivesse tomado a iniciativa lá atrás, 1 ano e meio atrás, talvez a gente não tivesse aqui. A gente estivesse lá fabricando os nossos móveis, como a gente sempre fez. Eu estaria atendendo um cliente agora, no sábado à noite, fazendo projeto de móveis. Eu estaria conversando com o Luiz Então, eu Barros. acho que isso é impagável. Isso é o maior resultado de todos. Caraca. Isso é o que me fala que eu faria isso por 20 anos sem me pagar nenhum real. Só essas conexões e as amizades que a gente faz. Pô, legal, show de bola. Gente, ó, a gente tá já encaminhando pro final. Passou rapidão, né? Conversa, mas vamos marcar outra conversa aí. Bora, viu? bora A sim. gente é de Brasília, vocês são de São Paulo? São Paulo. São Paulo, mas ó, estão convidados, se forem a Bora. Brasília. Bora. Brasília, final de semana, não sei, hein, Gui? Tem uns lugares legais lá, mas quando a gente vir, a gente vai se convidar para conversar com vocês. Bora sim. E, assim, grato aí pela participação de vocês. Pô, história bacana, né? Continue, assim, né, esse trabalho, essa pegada. E considerações finais, começando aí com o Cássio, vai lá. Olha, gente, conhecimento é poder e o lucro é na compra, como diria a camisetinha do Matheus aqui, ó. Entra lá na lojinha, galera. A gente tem uma lojinha de camiseta aí com frases icônicas do mercado, se você quiser comprar sua camiseta vamos colocar também. o link aí. A gente põe o link da lojinha. E cara, conhecimento é poder e conexão te leva a lugares onde você jamais poderia chegar. Essa é a mensagem que eu posso deixar. É o que tá levando a gente a estar aqui no evento, tá palestrando e iniciando um ciclo que eu imagino que vai ser cada vez maior. Então, o João tem a história do barquinho. Quando o mar sobe, todos os barquinhos sobem, né? Então, se a gente movimenta o mercado, por mais que a gente fale com 5, 10, 20, 100 pessoas, a gente está mudando alguma coisa. Então, todo mundo ganha junto. Show. Isso é o caminho. Rodrigão. Deixa eu ver uma mensagem. Eu acho que para as pessoas, né, que querem ter sua casa, estude os métodos e as formas de ter a sua casa, porque muitas vezes vai ser a única que você vai comprar na sua vida, vai ser o bem mais caro que você vai comprar, e a forma que você vai comprar isso pode te fazer economizar muito, ou pode te fazer uma compra muito errada e ter um prejuízo muito grande, ou então, pior ainda, ter um imóvel que você não vai gostar e não vai estar feliz nele. Sim. Então, assim, existem diversas formas, como a gente falou aqui. O leilão é uma delas e é uma ótima, e você pode unir ela com outras estratégias. E aí você olha, se você não tem esse conhecimento, muitas vezes você ia comprar um imóvel muito inferior ao que você poderia oferecer para sua família, né? Então dá esse trabalho de procurar um pouquinho, entender um pouco para você fazer a melhor compra possível para você e para sua família, que com certeza você não vai se arrepender depois. Show, vou até puxar um gancho aqui da resposta do Rodrigo, cara. A mensagem que a gente pode deixar aí é um dos grandes motivos pelos quais a gente tá aqui hoje. É uma frase até que a gente ouviu de uma das convidadas, acho que foi a Carol Saltchuk, que é: põe o pé, Deus põe o chão. Então, se a gente não tivesse colocado o pé lá atrás, Deus não tinha colocado o chão pra gente poder chegar aqui hoje. Então, isso, puxando o que o Rodrigo falou, para essas pessoas que também às vezes têm receio, não tem a segurança para poder iniciar um projeto novo, um empreendimento, ou até correr atrás do sonho da casa própria, né? Às vezes ela tá tão atolada no trabalho, não tem nem tempo de pensar nisso. Para essa pessoa, põe o pé, Deus põe o chão. Começa com o primeiro vídeo, começa com o primeiro PDF lá, começa com a primeira mentoria, a primeira construção, a primeira reforma. Começa. Que de alguma forma ou de outra vai dar Deus certo. vai O que importa é o objetivo final, não quanto tempo você vai demorar para chegar lá. Se você não começar, você não chega. Show de bola. Gente, prazer mais uma vez, tá? Gratidão aí. Continue firmes, tá? E, pô, eu tenho certeza, tenho acreditado, né? Quando a intenção é certa, tudo vai dar certo. Então, quando a intenção é certa, o universo meio que conspira pra fazer aquilo acontecer. Então, tenho certeza, né? Pela energia que eu já sinto que vocês são, pô, gente boa pra caramba. Tenho certeza que o projeto de vocês vai dar
super certo. Né? Vamos deixar o Instagram aqui. Fala aí no Instagram. Podcast Me Casa. Podcast No Me YouTube, Casa. no Spotify, no Instagram, em todo lugar. Show de bola. Vamos deixar aqui. E é isso aí, galera. Até o próximo podcast. Valeu. Valeu. Gadu. Pô, massa, hein?